Fala galera, beleza? Sejam todos muito bem-vindos ao canal. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês e hoje vamos conversar um pouco sobre um tema muito polêmico, muito importante também, que é sobre o tão famoso batismo com fogo, que causa muita divisão, muitas polêmicas e debates no meio da igreja, principalmente entre os irmãos tradicionais e os irmãos pentecostais. Alguns defendem que o batismo com fogo não é nada mais, nada menos do que uma expressão da ira e do juízo de Deus. E essa é a posição que eu vou defender aqui. Outros já entendem que o batismo com fogo não é nada mais, nada menos do que uma expressão de uma intimidade ou de algo mais fervoroso ou pentecostal em relação a uma experiência que o crente tem em relação à sua vida com Deus. E hoje estamos com a participação inusitada do ChatGPT e nós vamos debater sobre essa questão. Lembrando que eu vou defender a posição do batismo com fogo como uma expressão da ira de Deus. E o Chat, obviamente, vai ser meu debatedor, onde ele vai defender o batismo com fogo na visão pentecostal, de algo mais fervoroso ou espiritual. Vai lá, Chat. Fala galera, beleza? É uma honra estar aqui no canal e agradeço pela oportunidade de debater um tema tão relevante. Eu entendo que o batismo com fogo é uma experiência que representa uma manifestação poderosa do Espírito Santo, especialmente em momentos de avivamento, quando Deus move seu povo de maneira intensa e profunda. Em Atos 2, quando os discípulos receberam o Espírito Santo, as línguas de fogo representam a presença purificadora e capacitação divina. O fogo aqui não é para condenar, mas para purificar, fortalecer a fé e proporcionar uma maior intimidade com Deus. O batismo com fogo, então, seria uma experiência de renovação espiritual e fervor, como vemos em várias passagens do Novo Testamento. Agora, vamos ver o que você tem a dizer sobre a sua visão do batismo com fogo. Perfeito. Você quer começar por esse texto de Atos 2? Sim, acho que seria um ótimo ponto de partida. Em Atos 2, quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos no dia de Pentecostes, as línguas como que de fogo aparecem como uma representação da presença de Deus em ação. O fogo, nesse contexto, simboliza a purificação e a capacitação espiritual dos discípulos, marcando o início de uma nova fase na história da igreja, onde os crentes seriam cheios do Espírito Santo para cumprir a missão de testemunhar sobre Cristo. O que é interessante é que, embora o fogo seja mencionado, ele não é uma metáfora para condenação, mas para purificação, transformação e poder. Esse tipo de fogo se refere à ação do Espírito Santo em capacitar os crentes a viver uma vida mais próxima de Deus e, ao mesmo tempo, a dar-lhes o poder de falar em outras línguas e evangelizar. Agora, seguindo esse raciocínio, você tem algum versículo que defende a ideia do batismo com fogo como algo ligado à condenação? Eu vou ler o capítulo 2 até o versículo 4, que diz assim, olha: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, obviamente os discípulos e os apóstolos. De repente veio do céu um som como de um vento veemente e muito forte e encheu toda a casa no qual estavam assentados. E viram que parecia línguas que de fogo. Nesse ponto você defende que a língua como que de fogo aqui é uma ação de purificação e renovação ali no meio da igreja. Concordo plenamente, mas associar o fogo aqui com algo relacionado a avivamento ou até mesmo algo somente relacionado à purificação seria algo muito limitado e incompleto. Porque nós temos duas expressões aqui que causavam medo para os judeus. O primeiro são as próprias línguas diferentes ou as línguas estrangeiras, porque todas as vezes que Deus falou que ele iria enviar povos com línguas diferentes, línguas estrangeiras, era um motivo de juízo em relação à desobediência de Israel. Agora, nós temos a outra expressão, que é o fogo. O fogo não é nada mais, nada menos do que muitas vezes como justamente uma expressão do juízo de Deus caindo sobre o povo dele. Constantemente nós vemos no Antigo Testamento, por exemplo, que a forma de Deus atribuir o juízo e realizar a satisfação da sua ira era derramando fogo sobre os holocaustos servidos. Então o fogo aqui era nada mais nada menos
do que uma demonstração do juízo de Deus que estava vindo sobre aqueles incrédulos que não haviam aceitado a mensagem do Evangelho inicialmente propagada por Jesus Cristo. Então o versículo 3 diz: e viram que parecia línguas que de fogo, línguas de juízo que estava vindo agora sobre a terra, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Vai lá. Você trouxe um ponto interessante e válido, que é a associação do fogo com o juízo de Deus. Algo muito presente no Antigo Testamento. Realmente, o fogo frequentemente simboliza a purificação, mas também a ira e o juízo de Deus, como você mencionou. No entanto, ao analisarmos Atos 2, é importante considerar o contexto do Pentecostes, um momento histórico de grande significância para a igreja primitiva. O Pentecostes marca o cumprimento da promessa de Jesus em Atos 1:8, de que os discípulos seriam revestidos de poder do alto, capacitados pelo Espírito Santo para serem suas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. O fogo, neste contexto, simboliza o poder purificador do Espírito Santo e a capacitação dos discípulos para a missão. Você tem razão em dizer que a língua estranha ou o fogo podem ter conotações de juízo, mas nesse contexto específico de Atos 2, o fogo não é descrito como um fogo de condenação, mas como um meio de capacitação e transformação, para que os discípulos proclamassem o Evangelho de Cristo de maneira poderosa e audível a todas as nações representadas naquele momento. A ideia é que o fogo não está diretamente associado à punição, mas à ação do Espírito Santo para a expansão do reino de Deus. O próprio fato de que línguas como que de fogo se dividiram e pousaram sobre cada um deles indica a unção individual que cada crente recebeu, capacitando-os a falar outras línguas e expandir a mensagem do Evangelho. A pergunta aqui é: o fogo, enquanto símbolo de juízo e purificação, não poderia estar também indicando uma nova obra de Deus? Não em condenação, mas em um novo início para a missão da igreja, com o Espírito Santo capacitando e avivando os crentes para a tarefa de alcançar os perdidos. Essa é a visão pentecostal. Mas entendo que sua leitura também traz uma abordagem válida, especialmente considerando a tradição que associa o fogo ao juízo. O que acha? Perfeito. Foi bom você ter mencionado o contexto, porque justamente em Atos capítulo 1, você citou o versículo 8, que diz assim: mas receberão poder. No caso aí você mencionou a unção, expressada aí também pelo fogo, no capítulo 2, receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Mas é interessante a gente observar esse contexto, porque justamente no versículo 5, o Senhor Jesus ele diz: pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Aqui ele volta lá no batismo de João, e lá no Rio Jordão, onde João diz a expressão: vós sereis batizados com o Espírito Santo e com fogo. Aqui nós vemos o Senhor Jesus dizendo: olha, João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. A pergunta agora é: e o batismo com fogo que João Batista havia dito lá no início do ministério de Cristo? Ele não era necessário aqui mais no dia de Pentecostes? Porque realmente o dia de Pentecostes mostra o dia da colheita, a festa das colheitas para o povo de Israel, e também foi a festa das colheitas para o início da igreja. Mas não seria contraditório João ele ter mencionado o batismo com o Espírito Santo e com fogo, e Jesus simplesmente aqui no versículo 5 de Atos 1 dizer que eles iriam ser batizados somente com o Espírito Santo? Imagina os discípulos perguntando: poxa, Senhor, e o fogo, e o batismo com fogo? O que você acha disso? Essa é uma excelente questão e realmente é fundamental para entendermos a diferença entre o batismo com o Espírito Santo e o batismo com fogo. Como você mencionou, João Batista faz uma distinção clara entre os dois tipos de batismo em Mateus 3,11, quando diz: eu os batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo.
Quando Jesus fala sobre o batismo com o Espírito Santo em Atos 1, versículo 5, ele está de fato enfatizando a chegada do poder do Espírito Santo sobre os discípulos, o que se cumpre no Pentecostes. Agora, a questão que você levanta sobre o batismo com fogo é crucial. Se João falou sobre o batismo com fogo, por que Jesus não menciona isso explicitamente em Atos 1:5? Uma possível explicação é que o batismo com fogo, como mencionado por João, está realmente relacionado à purificação e ao juízo. Mas o evento do Pentecostes não é um momento de juízo final. O Pentecostes, ao contrário, é a inauguração de uma nova era, onde o Espírito Santo é derramado sobre os crentes para equipá-los para a missão. Nesse sentido, a ausência do fogo em Atos 1, versículo 5 pode ser interpretada como um foco no batismo do Espírito Santo que viria para capacitar os crentes. No entanto, o fogo de que João fala pode estar se referindo, como você mencionou, a um fogo de julgamento, que viria mais tarde. Em Mateus 3,12, João fala sobre o Senhor Jesus, que tem a pá em sua mão e limpará sua eira, recolherá o trigo no celeiro, mas queimará a palha com fogo eterno. Isso sugere que o batismo com fogo pode ter uma conotação de juízo, como você bem observou, relacionado ao julgamento que virá sobre os ímpios, e não necessariamente uma experiência imediata para os discípulos em Pentecostes. Portanto, pode-se pensar que o fogo mencionado por João e o batismo com o Espírito Santo que Jesus prometeu não são contraditórios, mas sim complementares. O batismo com o Espírito Santo, que ocorre em Pentecostes, é a capacitação para a missão, enquanto o batismo com fogo é a expressão de juízo, que ainda será manifestada no futuro, especialmente em relação aos que rejeitam o Evangelho. Esse entendimento ajuda a reconciliar a promessa de João com a realidade do Pentecostes, onde o fogo, no contexto imediato, não é tanto uma referência ao juízo, mas à unção do Espírito Santo para o avivamento e a propagação do Evangelho. O juízo viria mais tarde, quando o fogo eterno se manifestaria sobre os ímpios. O que você acha dessa leitura? Realmente faz muito sentido em tudo. Eu tenho uma pergunta para fazer. Para uma pessoa ser batizada num lago de água, o que precisa ter no lago? Para uma pessoa ser batizada em um lago de água, o mais importante é que a água esteja em uma quantidade suficiente para a imersão total do corpo. Isso é porque o batismo por imersão, que é o modelo bíblico, exige que a pessoa seja completamente submersa na água, simbolizando a morte para o pecado e o renascimento em Cristo. Perfeito. Além disso, não é necessário que o lago tenha nenhum elemento especial, como água tratada ou purificada, pois a ênfase bíblica está no simbolismo do batismo e no coração da pessoa que está sendo batizada. No entanto, é importante que o local seja seguro e adequado para a imersão, sem correntes fortes ou outros riscos à segurança. A água de um lago, por ser natural, não tem exigências específicas quanto à sua pureza ou limpeza, mas deve ser um ambiente adequado para que a prática do batismo seja realizada de forma reverente e segura. Certo, então você tem concorda... algum outro detalhe ou pergunta sobre isso? Sim, então você concorda comigo que para ser batizado em um lago de água precisa ter água no lago, certo? Sim, exatamente. E para ser realizar batizado... o batismo em um lago de água, é fundamental que haja água suficiente no lago para que a pessoa possa ser completamente imersa, de forma simbólica, representando a morte para o pecado e o novo nascimento em Cristo. Perfeito. E se o lago estiver seco ou não tiver água suficiente, não seria possível realizar o batismo corretamente. Certo. E para ser batizado em um lago de fogo, o que precisa ter no lago? Para ser batizado em um lago de fogo, dentro da perspectiva simbólica que estamos discutindo, o que precisa estar presente nesse lago é de fato o fogo. Isso representa o juízo e a ira de Deus sobre os ímpios, conforme é descrito em várias passagens da Bíblia, como em Apocalipse 20, onde o lago de fogo é associado à punição eterna para aqueles que não seguiram a Deus. A ideia de batismo no lago de fogo não implica em algo literal, mas sim simbólico, representando a separação de Deus e a condenação eterna. Sim. Portanto, para o batismo no lago de fogo, o que precisa estar presente em termos simbólicos é a presença do juízo de Deus, e não necessariamente uma substância física como a água Sim. ou o fogo literal.
Perfeito. Nós vemos hoje em dia muitas canções, muitas composições de muitos cristãos cantando da seguinte forma: me batiza com fogo, batiza-me com teu fogo, derrama teu fogo. Nessa visão que eu estou apresentando, que eu estou defendendo, onde o batismo com fogo seria, no caso, algo condenatório, não é um tanto quanto perigoso para esses cristãos estarem, de certa forma, pedindo a Deus? Sim, essa é uma questão muito interessante. Quando se entende o batismo com fogo como uma expressão da ira e do juízo de Deus, como estamos discutindo, realmente seria problemático para os cristãos estarem pedindo a Deus para batizá-los com fogo. Isso poderia ser interpretado como um pedido para experimentar a condenação divina, algo que é descrito nas Escrituras como uma consequência para os ímpios, e não algo desejável para os filhos de Deus. Quando se canta ou ora pedindo o batismo com fogo, muitas vezes isso é interpretado dentro de uma perspectiva de avivamento, purificação, ou um desejo de se aprofundar mais na presença de Deus. No entanto, com base no entendimento do batismo com fogo como algo condenatório, isso pode soar como um pedido arriscado e sem uma compreensão clara do que está sendo pedido. De fato, poderia ser visto como imprudente, considerando que o fogo simboliza o juízo divino, o qual é descrito como algo terrível e que deve ser evitado a todo custo. Por isso, é importante que os cristãos, ao expressarem seus desejos espirituais, tenham clareza sobre o que estão pedindo e, se estiverem realmente buscando purificação e avivamento, talvez seja mais prudente usar termos mais apropriados, como purifica-me com o teu espírito ou enche-me com a tua presença, sem associar diretamente ao fogo no sentido de juízo. Perfeito. Chat, vamos encerrar o nosso debate, que na verdade nem chegou a ser um debate, foi uma conversa muito bacana, e eu gostaria que você fizesse as considerações finais. Claro. Gostaria de agradecer pela oportunidade de participar desse debate, que na verdade foi mais uma conversa esclarecedora e enriquecedora. Acho que, apesar de termos visões diferentes sobre o batismo com fogo, foi muito valioso poder trocar ideias e apresentar nossas perspectivas com respeito e consideração. Acredito que o importante, no final das contas, é buscarmos sempre o entendimento mais profundo da Palavra de Deus e termos discernimento sobre o que pedimos em nossas orações para que nossas atitudes sejam sempre alinhadas com o propósito de Deus para nossas vidas. Independentemente de como vemos o batismo com fogo, o mais importante é que todos busquem a presença de Deus com sinceridade e com o desejo de crescer espiritualmente, sempre buscando a salvação, o perdão e a transformação, sem querer se aproximar do juízo divino, mas sim da graça que Ele oferece. Muito obrigado pela conversa e que Deus continue abençoando a vida de cada um de nós e dos que assistirem ao vídeo. É isso aí, pessoal, vamos ficar por aqui. Muito obrigado. Se você gostou desse tipo de vídeo, desse tipo de participação com a inteligência artificial, deixe aí o seu comentário para a gente debater, entre aspas, outros temas aqui, outras curiosidades. Então é isso aí. Se você ainda não é inscrito, se inscreva, curta, comente e compartilhe. Deus abençoe a todos. Valeu!